Veja agora no Jornal da TVTC. Justiça Eleitoral e Polícia Militar fazem os preparativos para as eleições de domingo. Pedida a cassação da candidatura de Freitas. Protocolada na Justiça Eleitoral, a ação pede também a investigação judicial para apurar abuso de poder econômico e possível uso de verba pública na campanha. E veja também, ateenses recorrem a casas lotéricas por causa da greve dos bancários. Chefe de Ciretran utiliza a experiência pessoal para a educação do trânsito. Sexta-feira, dia 30 de setembro, o Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. Os cartórios das zonas eleitorais de São Mateus e Jaguaré inseriram hoje os dados dos candidatos nas urnas eletrônicas e realizam os últimos preparativos para as eleições deste domingo. A Polícia Militar também já se prepara para o dia da votação. No domingo, a votação será realizada de 8 da manhã às 5 horas da tarde. O TRE não proibiu o uso de bebida alcoólica nessas eleições. No entanto, a Polícia Militar orienta que o eleitor não pode votar alcoolizado. O tenente-coronel Paulo Duarte, comandante do 13º Batalhão, explicou como será a atuação da Polícia Militar no domingo. Nós estaremos em todos os locais onde tem sessões eleitorais, com policiais, para dar o suporte para as pessoas poderem fazer a votação. Além disso, nós teremos um apoio da Rotam, com 24 policiais, 6 viaturas, rodando em todas as áreas mais importantes de votação em São Mateus. Um apoio do Batalhão Ambiental também, com 10 policiais. Então, nós estaremos também nos cartórios. Após o término das eleições, nós estaremos dando apoio à apuração. Temos policiais fazendo rondas normais, em todos os locais, oficiais com comandos específicos em cada local, em Guriri, no centro de São Mateus, na região dos quilômetros. Então, toda essa área está guarnecida com planejamento já bem estabelecido com relação a essas sessões eleitorais. Em São Mateus, 80.238 eleitores estão aptos a votar no domingo. De acordo com o cartório eleitoral, para votar é preciso levar o documento de identidade. Não será exigido o título de eleitor. Lembrando que o primeiro voto será para vereador e o segundo para prefeito. A 21ª Zona Eleitoral realizou hoje a inseminação das 143 urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano. Este é o processo de instalação dos programas nas urnas, com os dados sobre os candidatos, nomes, números e fotos, com os respectivos partidos e coligações e a ordem de votação. O procedimento inclui também a inserção de informações dos eleitores de cada sessão eleitoral. No total, 572 mesários, 4 por sessão, e 175 colaboradores vão trabalhar neste domingo. Já na 41ª Zona Eleitoral, são 105 sessões em São Mateus, com 420 mesários e 37 administradores de prédios. Em Jaguaré, são 64 urnas e 20.691 eleitores aptos a votar. As urnas, os malotes e as cabinas de votação serão enviadas para as rotas amanhã, a partir das 8 horas da manhã. O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Paulo Duarte, orienta que no dia da votação os eleitores respeitem as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Não será permitido aglomerações com pessoas que manifestem até mesmo camisas iguais, como o Dr. Alceni, o juiz, esclareceu em reunião com os candidatos. Não será permitido essa formação que pronuncie um apoio a um candidato ou outro. Então, nós iremos coibir qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, seguir as regras que foram passadas, o que pode, o que não pode, e a manifestação individual, como a lei diz, ela é permitida. Então, nós estaremos guarnecendo esses locais de votação e verificando essas ações criminais contra a eleição.
O candidato a vereador Anderson de Jesus, do PTN, protocolou na Justiça Eleitoral de São Mateus, sob o número 59.645/2016, ação de investigação judicial eleitoral contra o candidato a prefeito Freitas e o candidato a vice-prefeito Nilis Castberg. A ação investigatória pretende demonstrar o cometimento de várias irregularidades pela campanha dos candidatos Freitas e Nilis, objetivando, ao final, abre aspas, condenar os investigados pela prática de abuso do poder econômico e político, declarando a inelegibilidade dos mesmos, além da cassação do registro das candidaturas, fecha aspas. Pretende também que seja determinado liminarmente, abre aspas, a imediata suspensão e distribuição do material gráfico, bem como sua entrega no cartório eleitoral, sob pena de busca e apreensão, fecha aspas. Fundamentando a ação, Anderson de Jesus, por sua advogada, afirma que Freitas, na condição de candidato a prefeito de São Mateus, abre aspas, praticou abuso de poder econômico e condutas vedadas pela legislação eleitoral, utilizando de seu poder político e econômico para angariar votos, fecha aspas. O denunciante afirma que Freitas, abre aspas, vem distribuindo material de propaganda assemelhado à revista, aparentando ser uma prestação de contas do investigado Freitas em seu mandato como deputado estadual, fecha aspas. O candidato a vereador prossegue afirmando que a ausência de informação acerca do responsável pela propaganda impede a fiscalização da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral sob o aspecto de gastos irregulares com verbas de gabinete ou eleitorais. O denunciante afirma ainda que Freitas participou de inauguração em período vedado pela legislação. Questiona também a utilização da Fundação João Mangabeira para atos de pré-campanha e afirma que, abre aspas, repousa dúvidas sobre quem custeou e com que verba tais eventos foram realizados, sendo certo que, tratando-se de campanha eleitoral, deveria ter sido pago com verba do partido político, fecha aspas. A Rede TC fez contato com o candidato a prefeito Freitas e com o candidato a vice-prefeito Nilis Castberg para comentarem o assunto, mas as ligações para os respectivos celulares chamavam até cair ou remetiam à caixa postal. Também foram deixadas mensagens de texto por celular e WhatsApp dos candidatos, mas não obtivemos retorno até este momento. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sábado chuvoso durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Pinheiros, há previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 25 graus. E veja, depois do intervalo, cafeicultores capixabas afetados por estiagem já podem renegociar dívidas. Fala galera, eu sou Paulo Ricardo e no dia 29 de outubro eu e o RPM vamos estar aí em São Mateus no Summer Rock Festival, no Kart Arena em frente ao CEP. A gente vai estar fazendo mais um mega show da turnê Electra. A gente espera lá. Valeu! Alô, você aí de São Mateus e região. Quem tá falando aqui é o Avelar Love, do João Penca em seus miquinhos amestrados. Dia 29 de outubro, agora, eu vou estar no Summer Rock Festival, no Kart Arena, com Dr. Silvana, Silvinho, RPM e muito mais. Te vejo lá, hein? Vai! Fui! Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova.
Em reunião mensal do Conselho de Representantes da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, o governador Paulo Artung defendeu a internacionalização da economia capixaba como ação estratégica para enfrentamento dos efeitos da crise socioeconômica nacional, com queda de arrecadação nos poderes públicos. Artung destaca que o Espírito Santo sofre dolorosamente com a crise nacional e por isso está empenhado em participar da agenda nacional para auxiliar na busca de um rumo para a retomada do crescimento. O governador diz que a política de atração de investimentos internacionais do governo do estado também é uma oportunidade de internacionalizar as empresas capixabas e abrir uma nova oportunidade de mercado. Artung pontuou a crise hídrica como um dos fatores desafiadores para o desenvolvimento da economia do Espírito Santo. Os mateenses têm procurado as casas lotéricas para realizar saques, pagamentos e depósitos. O motivo é a greve dos bancários que já dura 24 dias. A Federação Nacional dos Bancos apresentou nova proposta que foi rejeitada. Devido à greve dos bancários, muitos clientes têm procurado as casas lotéricas. Nesta daqui, por exemplo, a proprietária destaca que a maior procura foi no início do mês e a movimentação deve retornar a partir de segunda-feira. Aqui é possível fazer depósitos, pagamentos e saques de salário, PIS, FGTS, seguro-desemprego e Bolsa Família. Na Caixa, por conta da paralisação, os depósitos só podem ser feitos a partir das 4 horas da tarde. Para renegociação de dívidas e impressão de boletos, estão disponíveis os canais de atendimentos ao cliente, especialmente pelo 0800 726 8068, com ligação gratuita. Retirada de talão de cheques e desbloqueio de cartão sem a senha não estão sendo realizados no momento. Os demais serviços, os funcionários destacam que podem ser feitos nos caixas eletrônicos. No Banco do Nordeste, não identificamos movimentação. Os caixas eletrônicos estavam vazios. No Banco do Brasil, a orientação para os clientes é que os envelopes depositados após o meio-dia só serão processados no próximo dia útil. Os mateenses estão se virando como podem para conseguir colocar as contas em dia e realizar os serviços necessários. O maior problema da greve dos bancos é o depósito de cheque, né? A compensação. Já demora para compensar e a gente só pode depositar depois das 16 horas. No restante eu faço no Bankline e uso as lotéricas também para efetuar pagamento, para tirar dinheiro. A questão de se virar, é a loteria mesmo que está ajudando, mas quando a gente quer recolher um dinheiro em quantidade maior, tem que estar dividindo e o banco resolveria isso. Sem o banco tá complicado, tá difícil mesmo. O Comando Nacional dos Bancários rejeitou a proposta apresentada pela FENABAN na quarta-feira e, com isso, a paralisação segue sem previsão de terminar. Segundo o Sindibancários, os bancos mantiveram o índice de 7% para salários e demais verbas em 2016, com abono de R$ 3.300 e índice composto de inflação, o INPC, mais 0,5% para 2017, em modelo de acordo válido para 2 anos. A categoria considerou a proposta insuficiente e, por isso, foi rejeitada na mesa de negociação. De acordo com o Sindibancários, funcionários de 356 agências do Espírito Santo aderiram à greve. Nacionalmente, são 13.420 agências e 33 centros administrativos com atividades paralisadas. E o Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação de operações de crédito de custeio contratadas por cafeicultores que tiveram prejuízos em razão da seca em municípios do Espírito Santo. A medida abrange os empréstimos vencidos ou a vencer no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro deste ano, incluindo aqueles cuja prorrogação já havia sido autorizada pelo CMN. A renegociação pode ser formalizada até o fim deste ano. O prazo para pagamento das operações de custeio será de até 5 anos e, no caso das operações de investimento ou custeio prorrogadas anteriormente, o vencimento das parcelas poderá ser reprogramado para o final do contrato.
A possibilidade vale para os municípios capixabas onde tenha sido decretada a situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência da seca ou estiagem a partir de 1º de janeiro de 2014, com reconhecimento do Ministério da Integração Nacional. E quase 600 mil micro e pequenas empresas foram notificadas pela Receita Federal por não pagar o Imposto Simples Nacional. As dívidas somam mais de 21 bilhões de reais e o prazo para regularizar débitos é de 30 dias. Neste lavacar de Brasília, 6 funcionários fazem a limpeza de 30 veículos por dia em média. Desde que foi criada há 2 anos, a empresa faz parte do Simples Nacional. O Rodolfo é um dos sócios. Segundo ele, pagar os tributos em dia é prioridade. O pagamento do Simples para mim é prioridade, assim como pagar o salário dos meus funcionários. Porque os juros e multas também incluídos quando você não paga o Simples é prejudicial para mim. A gente já teve uma experiência que não foi boa. O Simples Nacional unifica a cobrança de uma série de tributos federais, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IPI, o ICMS, a CSLL, a COFINS, o PIS/PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária e o ISS. Para manter o benefício, as empresas devem pagar os tributos em dia, mas quase 600 mil delas estão inadimplentes e devem cerca de 21 bilhões e 300 milhões de reais ao fisco. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para regularizar as pendências junto à Receita Federal. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados, e todo o processo deve ser feito no site do Simples Nacional na internet. Se essas empresas não regularizarem a dívida, elas vão ser excluídas do Simples Nacional no ano que vem, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2017, elas não serão mais contribuintes optantes do Simples Nacional e terão que pagar os tributos como uma empresa normal sem os benefícios do Simples, né? O Brasil tem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional e elas são de grande importância para a economia do país. Nos últimos 10 anos, geraram mais de 11 milhões de postos de trabalho. Isso corresponde a 99,7% da expansão das vagas de emprego no período. Hoje a empresa, uma pequena empresa e uma microempresa, estar no Simples é questão de vida ou morte. Porque se elas já estão com dificuldade de pagar seus tributos dentro do Simples, é impensável conseguir cumprir seus compromissos estando fora do Simples. Que o Simples ele desburocratiza muito a vida das empresas, onde elas não só têm uma redução da carga tributária, para não terem que apelar para a informalidade, mas também elas simplificam muito as obrigações, desde calcular o tributo até pagar os seus impostos. E você vai ver a seguir, chefe de Ciretran utiliza a experiência pessoal para a educação no trânsito. Este mês, o CEP São Mateus comemora o 35º aniversário. E quem ganha presente é você. Indique um amigo para ser um associado e ganhe um mês de isenção de mensalidade. E aproveite as promoções semanais que vão dar muitos descontos em nossas atividades, sempre estimulando a integração comunitária. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Alugamos espaço para o seu evento. CEP São Mateus, 35 anos. Sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova.
E você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. E agora um destaque policial. Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Boa Vista na madrugada de hoje. O jovem de 19 anos relatou à polícia que estava saindo de uma boate indo para casa quando o indivíduo numa moto aproximou-se e efetuou vários tiros. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pulou o muro de uma casa e conseguiu escapar. O jovem disse que não sabia o motivo da tentativa de homicídio, mas conhece o autor dos disparos. A vítima foi levada para o Hospital Roberto Silvares com ferimento no braço esquerdo. O atirador não foi localizado pela Polícia Militar. E o chefe da Ciretran de Nova Venécia palestrou sobre educação no trânsito para estudantes da Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, em Guriri, e da Escola de Meleiras, que pertence à Rede Municipal de Conceição da Barra. O chefe da Ciretran de Nova Venécia, José Antônio Montebello, Coxinha, contou sobre a morte do filho, vítima de acidente de trânsito, para 120 estudantes. Ele acredita que a experiência pessoal, dolorosa, ajuda na conscientização de outras pessoas. A gente vai se acostumando a conviver. Eu sempre digo que essa faculdade da dor, né? E a gente está aí passando por esse curso, é um curso de longo tempo, né? Talvez ele leve até a vida toda. Mas o que tem me fortalecido, e eu tenho buscado isso muito, eu sou muito religioso, eu sou católico, e tenho me pegado muito com Deus para que eu possa levar essa minha experiência, essa minha dor, para poder aliviar a dor dos outros. Além dessas palestras também, eu procuro visitar, conversar com pessoas também que perderam entes queridos. Eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu também tenho a dor, mas por eu estar sentindo, por eu saber, né, qual é a dor que eles estão sentindo, porque as pessoas quando nos procuram e digam assim, eu sei a dor que você está sentindo, a primeira coisa que eu pergunto, você perdeu um ente querido? Não, então você não sabe. Mas se você perdeu, aí geralmente, realmente eu sei que você sabe. Então a gente tem que passar isso, é uma força que vem do interior, uma força que vem de um Deus que nos cuida. Segundo Coxinha, é preciso que haja mais sensibilidade no trânsito. Nós estamos vivendo num mundo que o próximo não faz diferença. A gente se preocupa muito com o nosso meio, com o nosso canto, mas nós precisamos de gostar de gente. E o trânsito é uma maneira que eu posso me educar e gostar daquele que está do meu lado, daquele que está na via, do pedestre, do ciclista, do motociclista. Nós precisamos de estar com esse sentimento de amor pelo próximo. A palestra foi organizada pela professora de História, Alessandra Salles. Ela destaca que a conscientização no trânsito deve ser permanente na escola. Sem dúvidas, a necessidade de trazê-los aqui foi justamente por participar, por saber dessa realidade, que alguns cometem esses atos de andar sem capacete, de dirigir sem carteira. Então, quando eu soube dessa parceria do Detran com o jornal Tribuno do Cricaré, imediatamente eu fiz questão de trazê-los para poder trazer essa conscientização mais para perto, para eles terem uma ideia, né, do que seja, do ato, das consequências que aqueles atos ilícitos que eles estão praticando podem deixar sequelas, consequências familiares e etc. A participação dos alunos agradou. Excelente, os jovens sempre nos surpreendem, eles interagem, perguntam, eles se mostram interessados, principalmente com a quantidade de vídeos que a gente coloca, buscando impactar cada vez mais e que eles tenham essa responsabilidade no trânsito. E atenção para os ganhadores da promoção realizada pela Rede TC de Comunicações durante a Semana Nacional do Trânsito. Os participantes tinham que enviar frases ou vídeos educativos. Caio Ferreira Pina ganhou a impressão de uma foto na madeira cedida pela Vixpress. Romeu Pereira de Souza e Wagner Nascimento dos Santos faturaram um voucher que dá direito a uma diária de fim de semana cedida pelo Hotel Bristol Cricaré. E o Centro de Educação Infantil Municipal Ormi Fonseca e Silva inseriu a história de São Mateus no aprendizado dos alunos por meio do projeto São Mateus, Minha História, Minha Identidade.
A história de São Mateus contextualizada com as de cada criança. Foi o que fez o CEIM Ormir Fonseca e Silva, do bairro Cacique 2, no encerramento do projeto São Mateus, Minha História, Minha Identidade. A equipe é composta por 15 educadores das áreas pedagógica e administrativa. O CEIM, que atende a 65 crianças em 2 turnos, trabalha o contexto histórico do município há 3 anos. A culminância do projeto teve a presença do ator Nick Dávila. De forma descontraída, ele interpretou a música Luar de São Mateus. Só por esse seu luar, quem partir leva saudade, e de saudade há de voltar. São Mateus, minha cidade, ai meu Deus, minhas costas, eu ando caminhando tanto por aí que eu já não consigo. Eu sou uma formiga muito cansada, já viajei demais. É por isso que eu canto. São Mateus, minha cidade, só por esse teu luar. Ele dirigiu uma roda de conversa com as crianças, os pais e pessoas da comunidade sobre os pontos turísticos de São Mateus, entre eles Barra Nova. Eu já fui até Barra Nova. Você conhece Barra Nova? Barra Nova é lindo. Você conhece Barra Nova? É lindo lá, não é? Não é bonito lá? Lá se pesca, tem um monte de barco, né? Tem muito de gente bonita, tem praia, tem gente surfando. Os alunos se divertiram com o ator. Quem vai cair? É assim que as crianças faziam lá no porto. Todo mundo brincavam. Porque brincar, tem coisa melhor do que brincar? Tem? Comer. Comer? O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua audiência, uma boa noite e um excelente fim de semana.